Do aparelho fonador. Vocês estão com a página aí? Tem um desenhozinho que está lá? Ótimo. Então, esse diagrama, ele mostra os vários órgãos da fala. E uma curiosidade é que esse aparelho fonador, ele também é o aparelho digestivo, né? Uma parte do aparelho digestivo e também uma parte do aparelho respiratório. Então, Deus fez 3 em 1 aqui, né? Muita coisa que é usada para 3 funções diferentes. Então, se a gente começar aqui da ponta, né, dos lábios para trás, nós teremos então o lábio superior, o lábio inferior, os dentes inferiores, dentes superiores. Aí você tem aqui em cima, logo depois dos dentes, tem a arcada alveolar. Depois o palato duro. E logo no final aqui o palato mole e na pontinha a úvula. E vocês estão vendo que está tracejado aí? Está tracejado significando o quê? Que essa parte do palato mole, ela é móvel. Então o palato mole pode abaixar, deixando o ar sair pela cavidade nasal, ou ele pode se levantar, impedindo a passagem do ar pelo nariz. Estão percebendo o palato mole aí, que ele é tracejado? Aí depois tem a língua. A língua a gente pode dividi-la para fins didáticos, né, em 5 áreas. Tem a ponta, tem a lâmina, a frente, o dorso e a raiz. E cada parte dessas pode se destacar. Por exemplo, quando você fala um T, o que você faz? Você usa a ponta da língua, tá, e coloca atrás dos dentes para impedir a passagem do ar. Se você usa, por exemplo, para fazer o K, é o dorso da língua que se eleva e toca no final do palato mole. A gente chama esse de velar, é o som velar. Por quê? Porque o palato também é chamado de véu palatino. Então, ponto velar é quando o dorso da língua, ele toca ou se aproxima ali do palato mole. Aí nós vamos ver depois as outras partes da língua, que sons que elas podem fazer. Aí um pouquinho mais para baixo, você tem aí a epiglote. Para que serve a epiglote? Vocês lembram? Mas para que ela fecha e abre? Isso, para o alimento não ir para os pulmões. Então, quando você está comendo, não é? Essa epiglote ela abaixa, tampando a passagem para a laringe e para os pulmões. E quando você está respirando ou falando, a epiglote ela sobe e aí o ar pode vir dos pulmões e você pode falar, pode respirar. Por isso que às vezes a gente engasga, né? Quando você está comendo uma farinha muito leve, né? Ela às vezes não deixa a epiglote abaixar e aí escapa uma farinha e vai em direção ao pulmão, então você tosse para expelir aquela farinha. Também quando você quer comer e conversar ao mesmo tempo, coisa feia, né? Além de ser muita falta de educação, é um perigo. Por quê? Para falar, você precisa da epiglote levantada, porque só se fala com ar. Mas para comer, você preferiria que ela tivesse abaixada, para ela não ir para o pulmão. Então, por isso a gente fala, não converse de boca cheia. Tá certo? Aí, para baixo tem o estômago, tem os pulmões, e aí, aqui na parte de trás, você tem a parede faringal, e aí, em cima, a abertura rinofaringal. A abertura rinofaringal é a abertura que acontece quando o palato mole se abaixa, e aí o ar passa por essa abertura. Aí a faringe é esse espaço aqui, atrás da raiz da língua, até a parede faringal. Quando você tem faringite, você olha para o espelho e vê tudo vermelho, é exatamente a faringe, a parede faringal que você está vendo, né, inflamada, irritada. Aí descendo um pouquinho aqui, depois da epiglote, você tem a glote. Estão vendo a glote aí? Então, tem ali as cordas vocais, que são chamadas de pregas vocais ou membranas vocais. Então você tem aqui, quando elas estão separadas, você tem a glote. Aí quando elas estão juntas, é a glote fechada. No caso daquele oclusivo glotal,
é quando as cordas se juntam, não deixando o ar passar. Então você tem o oclusivo glotal. E aí, as cordas vocais, acho que eu falei de tudo, né? A cavidade bucal, que é o espaço aqui, não é, entre os lábios, os dentes e até chegar na úvula, tudo é cavidade bucal. E você ainda pode ter o que a gente chama de cavidade labial, que é a cavidade entre os dois lábios, o inferior e o superior. Alguma dúvida aqui sobre esse aparelho fonador? Está bem claro? É uma boa ideia. Mas você consegue fechar assim a glote? É possível. A gente faz. É aquilo que eu falei, prolonga uma vogal A e depois corta ela assim, ó. A. Você está fazendo o quê? Você está cortando a vinda do A, fechando a glote. As cordas vocais se juntam. Então, caroté, caroté, caroté. Quando fica rouca, geralmente são as cordas vocais, na laringe. Né? Quando tem laringite, é a laringe que está inflamada, às vezes as cordas vocais ficam também, e aí é difícil falar, fica rouco. O árabe tem um som que a gente chama de faringalizado. É o seguinte, a raiz da língua, ela se retrai em direção à parede posterior da faringe, e aí você tem um som modificado. Então, em vez de falar Alá, eles vão falar Allah. É assim? Allah, 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 Allah. Isso é o quê? É a raiz da língua que está indo para trás, modificando a caixa de ressonância. Estava conversando aqui com Eduardo, né? Eduardo e Fernanda. Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um personagem na televisão que era o Alf. Vocês lembram do Alf? O Alf era um ET, né? O Alf, ele falava tudo faringalizado. Ele falava assim, ó, meu nome é Alf. Alf fala tudo faringalizado. É a raiz da língua que se retrai em direção à parede posterior da faringe. Então, os sons ficam faringalizados, entenderam? Então, Pato Donald, como é que é? Pato Donald, acho que eu não sei, não. Você sabe fazer? Silas? A pessoa fanhosa, se não me engano, tem a ver com o palato mole, que o palato mole ou não tem, né, o palato direito, e aí não tem como fazer sons orais, os sons sempre vão sair pelo nariz também. Então vai ficar tudo, né, nasalizado. Eu acho que uma das causas é essa. Né? Tem até uma piadinha do fanho. Né? Tinha um rapaz na farmácia que era fanhoso, e aí chegou lá alguém para comprar, né, uma aspirina, e aí ele chegou diante do balcão, e aí o fanhoso falou assim, pois não, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Aí ele falou assim, eu quero uma aspirina. Aí o cara, você está me gozando? Só porque eu sou fanhoso, né? Aí, não, tal, né? Aí chegou assim, aí chegou um outro, e aí o cara falou, não, é que eu sou fanhoso também. Bom. Aí chegou outra pessoa, falou assim, me dá aí um band-aid. Aí o cara falou assim, pois não, já vou pegar para você. Aí o fanhoso voltou lá, não falei que você estava me gozando? Não, eu estou gozando é ele. Saiu bem, né? Então, acho que o fanho é isso. O palato mole não tem esse controle, né? Quem tem a língua presa fica mais difícil, né? Fica tudo mais para frente, né? Aí acaba tendo alguma dificuldade. Fica tudo meio fricativo, assim, né? Acho que o Lula tem a língua pouco presa, né? E aí ele fala tudo assim, aí faz o maior sucesso, né? Tudo preso. Devia ser preso. O árabe é esse som faringalizado, que eles usam muito. É a raiz da língua que se retrai e aí muda a caixa de ressonância. E fica esse som faringalizado. Allah, Allah.
Allah. Você fala árabe, não fala? Você domina bem esse som? Mas tem esse... vem aqui um pouquinho, fala com a gente um pouquinho, para a gente sentir. Vem cá, Eliezer. Antum Rebes. Eu falo muito em português. Rebes Salikon. Yesu Kalimutala. Yesu Huhala. Uhala. Viram? Uhala. Ha. É o ha falado com a raiz da língua mais retraída. Isso aí é árabe, eu não sei. O que você falou? Jesus é o Espírito de Deus. Legal, muito bom. Ok, então vamos passar para frente. Nós temos agora os pontos de articulação. E essa aqui vai ser a segunda parte daquele nome técnico. Então, quando eu falei que tha ou dha era o fricativo plano interdental, agora nós vamos entender por que esse interdental. Fricativo plano a gente já entendeu, porque é o modo como o ar passa. Então ele passa por um estreitamento causando fricção, por isso é chamado fricativo, e passa por cima da superfície plana da língua, por isso é o fricativo plano. Agora, por que ele é um interdental? Aí tem a ver com os pontos de articulação. O ponto de articulação é onde se dá a junção entre aquele articulador que é móvel e o articulador imóvel, que geralmente os de cima são imóveis e os de baixo são móveis. Por exemplo, o lábio superior, ele é imóvel, e o lábio inferior, ele pode subir ou descer, por causa do maxilar, né? Então a boca, pode abrir, pode fechar. Então o lábio inferior, ele sobe e toca no lábio superior ou se aproxima. Então essa junção a gente chama de ponto de articulação. Então, número 1, o ponto bilabial. Então, me dê um som que tem essa característica, que o impedimento à passagem do ar acontece ali, entre os lábios, bilabial. Ba, o B, né? Ba, acabou de encostar, ba. Agora, bilabial não precisa ser necessariamente um oclusivo, você pode ter um fricativo plano bilabial também. Em vez de encostar, você apenas se aproxima, e aí o ar passa por um estreitamento. Então, é o B do espanhol, né? Como é que é vaca em espanhol? Vaca, vaca. É vaca, é isso? Não é vaca, nem baca, é vaca. Você quase encosta os lábios, mas não encosta, avá, avá, avá. Se fosse B, seria abá. E se é o fricativo plano bilabial, avá. E se fosse o V, que é um fricativo lábio-dental, é avá, que é o nosso, né? Avá. Então você tem abá, avá e avá. É mi vida, vida, parece bida, né? Mi vida, vida. E também tem o surdo. O surdo é bilabial, fricativo plano, seria assim, pá. É como se estivesse soprando uma velinha. Sabe quando você faz aniversário, põe a velinha lá? Então você faz assim, quando você sopra, se eu fizer uma vogal A antes, uma vogal A depois, vai ficar assim, afá, afá, afá. Não é afá, tá vendo? Afá é lábio dental, lábio no dente, mas esse é bilabial. Afá, afá. Isso mesmo, afá. Isso. E aí cada som desses que eu estou fazendo tem um símbolo específico para ele, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então o primeiro ponto, bilabial. O segundo ponto, lábio dental. Então, lábio inferior nos dentes superiores. Então, o nosso F e o nosso V. Afá, avá. Vamos fazer, afá,
Avá. Ótimo. Uma perguntinha, todo mundo assinou a lista de chamada? Ela está passando aí? Porque alguns parece que chegaram só depois, né, do intervalo. Pode assinar, tá? Para não ficar com falta aí. Então, lábio dental. Depois, o número 3 é exatamente o interdental. Então, é a ponta da língua entre os dentes. Então, que som que vocês já aprenderam? Que é um interdental. O T? O T não, o interdental. Põe a pontinha da língua entre os dentes e solta o ar. É exatamente, é o do inglês, do thanks, né, do espanhol da Espanha, zapato, né, sapatilha, sa. Então é a pontinha da língua entre os dentes. Esse é o ponto interdental, sa. Exatamente. Inclusive o símbolo do fricativo plano interdental é o teta, do grego. No inglês. No grego também, theta, né? A gente fala teta, né? Mas talvez seja theta. É theos, né? Exatamente, theos. Tu theos, a gente fala, mas é theos, né? Isso. Ok, aí o próximo ponto é o número 4, é o ponto dental. Então, o que é o dental? É a ponta da língua encostando logo atrás dos dentes. É o T do brasileiro de um modo geral, né? Quando você fala tatu, vê se você sente a ponta da língua tocando atrás dos dentes, tatu, tatu, ok? E o D também, dado. Fala aí, dado. 2 Ds, né? Um D antes do A, depois o outro D antes do O. Dado, dado. É 2 T's no italiano. Z com D, aí eu não sei porque aí é uma letra, são letras de um alfabeto. Então você teria que ouvir o italiano falando para ver que som que é foneticamente. Você fala fluentemente? Então como é que é? Zucchero. Zucchero. Za. Ah, tá. Esse za é a mesma coisa do já. É a mesma coisa do tchá, que é um africado. Aí é uma junção de 2 sons. Aí é a junção de um oclusivo com um fricativo. Só que é falado ao mesmo tempo. Então a gente chama de africado homorgânico. Já. É do pizza também, né? Tsa. Pizza. Isso. Aí é a junção de 2 sons falados de uma só vez. É um africado. Bom, aí depende da ortografia, porque uma coisa é ortografia, outra coisa é a fonética. Igual do inglês, né? O TH botaram 2 letras, mas é um som só. Às vezes pode acontecer o contrário, né? De ser uma letra só, representando 2 sons. Que é esse caso aí, né? Que é um Z apenas que tem na escrita. E a pronúncia são 2 sons. Não, então são 2 letras mesmo, na ortografia, é o Z e o D. Só aparece o Z, mas fala DZ. Isso, aí, ao contrário. Na escrita foi uma letra, mas na fonética são 2 sons, só que são falados de uma só vez. Então, é por isso que a gente chama de africado, entendeu? Aí vem o número 5, que é o ponto alveolar. Então, esse ponto alveolar, ele é um pouquinho mais para trás do que nos dentes. Então, esse aqui, gente, é o D
que o inglês usa muito, é o D alveolar. Vocês sabiam que o D do americano é diferente do D do brasileiro? Vocês já perceberam isso? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Por exemplo, essas duas palavras aqui em português, dado e tatu. Como é que um americano que está aprendendo português, geralmente ele vai falar essa primeira palavra aqui? Ele vai falar dado, dado. O que ele está fazendo diferente? É exatamente o D. Ele está usando um D alveolar, sendo que nós usamos um D dental. Então vai ficar estranho, né? Em vez de dado, vai ficar dado, dado. Ele vai falar desse jeito. E aí a gente tenta consertar, ele não consegue entender. Mas o mesmo acontece quando o brasileiro está aprendendo inglês. Né? Por exemplo, isso aqui significa eu faço, né? Como é que fala isso? Aí a maioria dos brasileiros vai dizer I do, que é usando o D dental. Mas o D do inglês é um pouquinho mais para trás, vai ficar I do. Aí vem entre o sotaque, que a gente tem a tendência de usar os nossos sons, né, na outra língua, principalmente se é muito parecido. Então, isso aí é um D, esse é o tiro de letra. E aí fala I do, né? E não é I do, é I do. Então, para você localizar o ponto certo, é só você imitar o americano falando dado, aí fala I do, e não I do. e o T é a mesma coisa, só que o T tem mais um problema, que em geral no inglês, quando você tem uma oclusiva assim, T, surda, ela vai ser aspirada. Aspirada quer dizer que ela tem um sopro extra de ar, e a gente representa foneticamente assim, ó, com um H, um Hzinho aqui, ó. Então, além de usar o T diferente, ele vai aspirar, vai ficar tattoo. Já ouviram falando assim? Tattoo. O dado e o tattoo. Que ele vai aspirar o T e vai fazer o T alveolar e não dental. Então, para ele falar corretamente português, ele tem que fazer o T dental e tirar a aspiração. Então vai ficar tatu. Tatu é bem diferente de tattoo. E a mesma coisa do brasileiro indo para o inglês, né? Por exemplo, tem essa expressão aqui, chá para dois. Não, é o contrário. É tea for two. Não, chá para dois. Como é que nós vamos falar isso como brasileiros? Isso aqui, chá, como é que fala chá em inglês? É tea, não é tea. E como é que fala dois em inglês? Não é two, é two. Por quê? Porque o T não é dental, ele é alveolar e ele ainda é aspirado no inglês. Então, esse também vai ficar aspirado, vai ficar T for two. Vamos lá, T for two. A T for two. Agora, o brasileiro falaria T for two. T for two. Bem diferente, né? T for two. Apesar de ter o T, ter o som de I, né? Mas tem a aspiração que bagunça, e tem o fato de não ser dental e ser alveolar. Olha, uma pequena diferençazinha já muda totalmente o sotaque, né? O T no final da letra, aí já não tem aspiração, mas a gente acaba jogando um I depois, né? Por exemplo, gato.
Como é que geralmente a gente vai falar gato em inglês? A gente vai falar cat, cat, mas não é cat, é cat, cat. Aí tem um monte de diferença, né? Eu vou escrever aqui na outra página aqui para vocês poderem ver melhor. Então, essa palavra inglesa, né, gato, geralmente o brasileiro vai pegar os sons dele e vai jogar no que ele está lendo. Então, foneticamente, o brasileiro vai falar assim, ó, vai falar K, tá certo, é igual, só que não vai aspirar o K, vai ficar sem aspiração, então já vai ficar estranho. Ele vai fazer o E, esse aqui é o símbolo de E, diferente do E, é o símbolo fonético para E, quer. E aí ele vai usar, em vez do tá, ele vai usar um africado. Ele vai usar esse aqui, que é o tchá, tchá. Isso se ele não for nordestino, porque se ele for nordestino não tem esse som, né? De tia, né? É tia, né? Ok? Mas no mineiro, por exemplo. E aí, o que acontece? O brasileiro nunca termina uma palavra como oclusiva. Então, sempre tem que ter uma vogal. Então, aí o brasileiro vai acrescentar uma vogalzinha I. Isso aqui é o símbolo de acento, tá? É o acento mais forte. Ele vai falar cat, cat. Não é isso? Cat, cat. Brad Pitt. Isso mesmo, Brad Pitt. E é Brad Pitt. Brad Pitt. Então, o que acontece? Tem vários detalhes fonéticos, né? Em primeiro lugar, o K é aspirado. Então, não é quer, é quer, quer. E também não é é mais aberto do que o é. Então, esse é o símbolo para o é. É um é mais aberto, quer. E aí o T vai ser T mesmo, alveolar, não dental. O brasileiro ainda faz ele dental. Dental tem esse símbolozinho, que é atrás dos dentes. E no inglês americano, né, vai ficar o T alveolar. Então, aí você tem agora certinho, ó, cat, cat. Você pode até explodir o T, cat, mas não chega a virar um I. Cat, cat. Agora, Brad Pitt. Pitt. Ó, o P é aspirar também, ó, Brad Pitt. Brad Pitt. Estão vendo quanto detalhe fonético? Ok, então isso foi para falar do ponto alveolar. Tavares tinha uma pergunta ali, desculpa. Isso, é a mesma coisa do to, né? A gente vai falar today, mas é today. Today, 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 today. É a aspiração, né? O T alveolar, today, today. Ok, agora o número 6 é o alveolar retroflexo. Então, é a pontinha da língua que dobra para trás ao fazer o som. Então, esse aí, por exemplo, é o nosso famoso R, do interior. Então, você fala porta. Vai lá, sente que a pontinha da língua está dobrada para trás? Porta, portão. E no inglês tem muito, né? Então você tem lá red, o R, red. Tem lá door, porta, né? Door. Então é esse R que é retroflexo. Ele é um alveolar retroflexo. A pontinha da língua dobra para trás. Aí vem o 7, que é o álveo palatal. Então, o álveo palatal é a lâmina da língua que sobe em direção ao palato duro. Então, o álveo palatal seria, por exemplo, nha. O nosso NH, nha. A gente chamaria de um nasal álveo palatal, nha. De nhoque. Né? Quem gosta aqui de nhoque? Nhoque, muito bom, né?
Isso aí, esse é o nha. O 6 já é o ponto palatal. Então é ali a frente da língua, não confunda frente com ponta, tá? A frente é bem no meio aqui, né? Então a frente da língua se eleva em direção ao palato duro. Então você tem o Y do inglês, né? Yes, yes. É bem nesse ponto palatal, yes. Aí o ponto 9, que é o ponto velar, que é exatamente o dorso da língua tocando o palato mole, ou então aproximando dele. Então, se ele toca, eu tenho aí Gá, ou K. E se eu tenho uma aproximação, eu vou ter aquele R do carioca, né? Rá. Ou então o sonoro, Rá, Rá. E tem agora o ponto uvular, que é o 10, que é também o dorso da língua se aproximando da úvula e fazendo vibrar, que é aquele som do gargarejo, né? Que é o som do alemão lá do brot, brot, Paris, tré. Ok, e agora o faringal é aquele que eu falei do árabe, que é a raiz da língua que se retrai em direção à parede posterior da faringe. Então eu vou ter lá um L, né? Allah, Allah, Allah. Esse som também é fácil fazer, se você lembrar quando você ia no médico, e o médico punha aquele palito na sua boca e mandava você falar A. Como é que vocês falavam o A? Ó, ó. Não é porque ele empurra o palito lá, né, na língua e você, ó, ó. Então esse é o som faringalizado, tá? A raiz da língua se retrai. E o 12, finalmente, é o ponto glotal, né? É quando as cordas vocais se juntam, não deixando o ar passar. Ou então elas estão próximas e o ar passa causando fricção. É o H do inglês, né? Você tem lá a palavra chapéu, hat, 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 né? O do mineiro de BH, né? Porta, porta. Não chega a ser porta, é porta, mais suave, ok? Porque não é a língua que está em ação, é a glote, as cordas vocais que estão um pouquinho mais próximas e o ar passa causando um pouquinho de fricção, muito pouco. Uhum. É o gato bravo, né? A epiglote, eu vi na tabela do alfabeto internacional que tem o som epiglotal também, pode ser. Só que eu não aprendi esse som, então nem tenho ideia como é que... Bar, bar. Então, esse som, ele é quase igual ao do carioca, do porta, só que é feito um pouquinho mais para trás, né? E tem quando é feito um pouquinho mais para frente também. Eu em alemão, como é que é? É ich, ich, ich. Então é o Rá do carioca um pouquinho mais para frente, mas bar deve ser ele um pouquinho mais para trás. Eu não tenho certeza, porque eu não falo alemão, mas pelo que eu já vi de notação fonética, seria isso. Seria um velar avançado e o outro seria um velar, né, retraído, um pouquinho mais para trás. Isso aqui foi a ciência linguística, né, que foi desenvolvendo, e alguns fizeram vários estudos. E é até interessante como foram feitos os primeiros estudos, né? Eles colocavam uma coisa na língua, na boca, com uma espécie de tinta, né? Para quando você fazia, por exemplo, o T, mostrava que parte ficava marcada, no céu da boca, né? Tinha lá uma folha assim, né? E aí usava uma tinta na língua, e aí você falava tá, a, tá, e aí via exatamente o ponto onde estava, a, cá, aí via que era o dorso da língua lá. Então fizeram muitas experiências para chegar a essa conclusão. E hoje tem aparelhos mais modernos, como eu falei, que fazem o estudo da fonética acústica,
né? Tem jeito de você filmar o que está acontecendo. Inclusive no Google, vocês podem digitar lá fonética e vocês vão descobrir um monte de coisa e alguns programas muito legais que mostram o que o aparelho fonador está fazendo para cada som e faz o som. Então mostra as cordas vocais em ação, é muito bonito. Então entrem na internet depois, digitem na fonética e vocês vão descobrir um monte de programa legal, né, que mostra o aparelho fonador em ação. É muito legal. Agora, quem inventou, assim, quem descobriu tudo isso, eu não sei. Mas não é coisa tão novinha, não. Tem mais tempo já. Não sei se a Lud, você sabe também não, né? Antes da gente passar para esse, eu vou fazer agora um exercício com vocês aqui. Eu vou falar um som e vocês agora vão dizer para mim não o modo, não se é oclusivo, se é nasal, se é lateral, não é? Se é lateral, se é vocoide, se é vibrante, mas vocês vão dizer agora que ponto de articulação eu estou usando, entenderam? Então uma coisa é o modo de articulação, que é como o ar passa pelo aparelho fonador. O outro agora é o ponto, é onde acontece o impedimento à passagem do ar. Então vocês vão dizer para mim, bilabial, velar, uvular, tá legal? Então tá, eu vou fazer com a vogal A antes e a vogal A depois. E vocês vão dizer aonde está acontecendo esse som, ok? Então vamos lá. Adá. Vocês podem repetir e aí me dizer adá. Dental seria adá. Adá. Seria o quê? Alveolar. É o dedo em inglês, ó. Adá. Do, né? Dado. Dado. Adá. Ótimo. Outro agora. Atá. Atá. Dental. Esse foi dental. Atá. Ok. Outro aqui. Avá. Interdental. Avá. Ok. Outro agora. H. H. Velar. Muito bem. Outro. Anhá. Anhá. Álveo palatal. Isso mesmo. Anhá. Ok. Outro agora. Arrá. Arrá. Alveolar. É alveolar. É alveolar mesmo. É o mesmo lugar do nosso dá do inglês. E agora? Abrá. Abrá. Bilabial. São os lábios, ó. Muito bem. Agora, arrá. Arrá. Uvular. Ótimo. Outro agora. Allah. Não. Faringal. Isso. Allah. Allah. Faringal. E agora? A. Glotal. Muito bem. Ótimo. Maravilha. Bom, vamos fazer agora um exercício juntando as duas coisas. Então eu vou fazer um som e agora vocês vão dizer o modo e o ponto de articulação. Tá bom? Então vocês vão ter que lembrar, é oclusivo, é lateral, é vocoide, e aí dizer o ponto onde acontece. Agora, se é um vocoide, aí não tem ponto. Por que vocoides não tem ponto? Porque o ar passa livremente. Muito bem. Ok? Então vamos lá. Abá. Ótimo. Oclusivo bilabial. Muito bem. Outro agora. Adá. Oclusivo alveolar. Muito bem. Ok. Avá. Fricativo plano interdental. Avá. Ok. Não, ele é o quê? O modo dele. Vogal, vocoide. Vocoide. Ok, agora o outro. Alá. Alá.
Alá. Ele é um lateral alveolar. Alveolar. Lá. É o mesmo lugar do da do inglês. Dá lá. Ótimo. Então, ótimos. Parabéns. E aí, gente, para quase terminar aquela classificação, falta só a questão do surdo ou sonoro. Então, aí, se as cordas vocais vibram, é sonoro. Se elas não vibram, é surdo. Então, agora vocês já podem me dizer, oclusivo bilabial sonoro, ou fricativo plano interdental surdo. Certo? Então, agora vocês vão fazer tudo. Vocês vão fazer o modo, o ponto e a sonoridade. Dizer se é surdo ou sonoro, tá bom? Então, vamos lá. Atenção. Assá. Assá. Não, tem um chiado, então o que é? Fricativo. Que é plano ou côncavo? Lembra? Não, ele tem uma concavidade. A língua, ela fica assim, ó. Então, fricativo côncavo. E agora o ponto. Não, esse está mais para alveolar, mas chegou perto. Assá. E quem mais está faltando? Surdo ou sonoro? Surdo. Que se fosse sonoro seria o Z. Seria z, azá. Então eu vou falar de novo. A mesma coisa, vocês vão falar bonito agora, hein? Então, assá. Lembra do côncavo? Vamos de novo, ó. Assá. Surdo, muito bom, excelente. Vou falar mais um agora, ó. Atenção, Alá. Alá. Alveolar. Lá, põe a mão aqui, Alá. Sonoro, se vibra é sonoro. Sonoro, pronto. Então, lateral, alveolar, sonoro. Esse não foi faringalizado, não. Não, foi o L comum. E aí, gente, para completar, só falta agora dizer de onde vem o ar, né, e em que direção ele vai. Então, aquele com ar pulmonar, eu estou dizendo que o ar vem dos pulmões. E quando eu falo que é expirado, então é porque é de dentro para fora. Ok? Então, você vai dizer, o que é o lá? É um lateral alveolar sonoro com ar pulmonar expirado. Então, todos os sons do português, do inglês, do francês são feitos com ar pulmonar expirado. Mas tem línguas que utilizam o ar inspirado. Lembra do da-dere? Da-dere. Isso aí é com ar faringal inspirado. Então, por isso que a gente tem que completar, né, o nome técnico com de onde vem o ar e em que direção vem. Porque o ar pode ser inspirado também. Né, tem uma piadinha assim, né, que a mãe virou para o filho, né, para chamar a irmãzinha dele, né, que era a hora dela voltar para o jantar. Falou assim, ô menino, chama Maria para dentro. Maria! Era para chamar a menina para entrar, né, e ele entendeu que era para falar Maria para dentro, né. Então isso aí seria com ar pulmonar inspirado, né, você está puxando o ar, né? Vamos fazer só um exemplo desse agora com tudo, tá? Com ar pulmonares, para ver se vocês pegaram bem. Então vamos lá? Atenção. AK. AK. Oclusivo. Não uvular. Velar, é ali no final do palato mole. Mas não chega a ser uvular, é um pouquinho antes. AK, não, porque oclusivo não tem classificação de plano e côncavo, isso é só os fricativos. Então, oclusivo, velar, e aí, surdo ou sonoro? O K é igual ao G. Qual que é a diferença entre eles? O K é surdo e o G é sonoro. Então, K. Oclusivo, velar, surdo, com ar pulmonar expirado.
Beleza, quero ouvir agora todo mundo falando bem bonito, hein? Então, AK. Com ar pulmonar. Isso, agora é bonito, vamos lá. AK. Surdo primeiro. De novo, vamos lá. AK. Bravo! Muito bom. É isso, gente. É simples, né? É você ter as classificações, por que do nome. Então, o primeiro dia que eu falei que o THA era um fricativo plano interdental surdo com ar pulmonar expirado, vocês ficaram assim, abismados, né? Agora vocês veem que tudo tem sentido, não é uma coisa sem lógica. São apenas descrições do som, como o som é feito. Como é que o ar passa, onde que tem o impedimento, de onde vem o ar, em que direção ele vai. Sem dúvida. Isso tudo, isso não é nada. Gente, lembra que eu falei para vocês? Só fonética são 90 horas de aula. Então, cada dia coisa nova, não é? E aí, por quê? Porque é um curso que você vai aprender tudo isso e vai dominar mesmo. Você vai ouvir alguém falando, já vai saber escrever e sabe o nome técnico de cada som, sabe repetir. É uma beleza, uma maravilha. Ah, tá. Não, porque ele falou para dentro, né? Ela nem ouviu. No caso dos oclusivos, a língua não tem que ser classificada entre plana e côncava, porque ela está sempre plana mesmo. Os fricativos é que tem uma diferença. Alguns fricativos são feitos com a língua plana e alguns são feitos com a língua côncava. Por isso que tem a diferença. Não, isso aí é que você está aprendendo os nomes. Isso é aprendizado mesmo, não tem... É porque tem a ver com a língua, o formato da língua. Então, se você for no espelho, você vai ver que a língua fica côncava, para fazer o shh. Ela faz assim, ó, olhando em frente do espelho. É observação. Então, são nomes descritivos mesmo, explicam o que está acontecendo. Então, por isso que não é decoreba, né? Tudo tem uma lógica, né? Aqui, sim? Eles falavam assim, aspirados? Ah, sei. A gente pode explorar essa questão do R, que é uma riqueza muito grande no português. Então, eu vou escrever aqui vários R's, foneticamente. Então, aqui está escrito ortograficamente, né? Agora, cada região vai pronunciar esse R de uma forma diferente. E aí eu tenho como captar isso foneticamente. Então, por exemplo, o mineiro, né, de BH vai falar porta, porta. Então, ele vai usar esse símbolo aqui, que é um fricativo plano glotal surdo, com ar pulmonar expirado. Então, é o H, é o H do inglês, do hat, hotel, né? É esse Hzinho aqui. Então, vai ficar porta, porta, bem suave, porta. Já o carioca, ele vai usar esse símbolo aqui, que é o fricativo plano velar surdo, que é o porta, porta. É o dorso da língua que se aproxima do ponto velar, lá no final do palato mole. Então, vai ficar ahá, ahá, porta,
porta. Já o paulistano, ele vai falar com... O paulistano é da capital. Ele não fala porta, ele fala porta, porta. Né? Certo, certo, certo. Não, ele usa o quê? Aliás, está faltando um símbolo aqui. Espera aí. Não, está certo. É isso aqui. O símbolo é esse aqui. É o R com um chapéuzinho aqui. Então, isso aí é o vibrante simples central, alveolar. Então, certo, porta, porta. É uma batidinha breve. É o R que nós usamos entre vogais. Quando a gente fala ara, arara, ó, ara, aí certo, dá a batidinha lá, certo, certo. É bem bonito, né? Do paulistano. Depois vem o do paulista, que é do interior de São Paulo. É um R com um pontinho embaixo. Aí esse aqui é o porta, porta. Ok? O nome do meu primo, Neander, né? Esse aqui. Carne. Carne. Agora o paulistano vai falar carne, carne. É aqui carne. E aqui carne. E aqui carne, carne. E tem mais um ainda que a gente pode pôr, que é o vibrante múltiplo, alveolar. Esse aqui então é o gaúcho, né? Se ele quiser falar com mais ênfase, ele vai falar porta, porta, Rio Grande do Sul, né? Tchê. Rio Grande do Sul, tchê. Então porta, porta. Não é que ele fala sempre assim não, mas às vezes quando ele quer dar uma ênfase ele vai usar isso. Então olha só, cada um desses aqui é um som diferente. O H é de BH, é da capital, porta. É o carioca, porta. Como é que é? Você é paraibana? Fale para mim. Acho que é igual do mineiro de BH. Bem suave, né? Porta, porta. É esse aqui, porta. Então, vocês estão percebendo? Aqui você tem uma letra, né, do alfabeto brasileiro e tal, do português, mas foneticamente, pessoas de regiões diferentes, ao lerem a mesma letra, vão ter pronúncias diferentes. E alguns erram achando que o pessoal que fala diferente dele está falando errado. Né? Fala, não, está todo mundo falando errado, menos o paulistano, que ele está usando o R mesmo, porta, né? Mas não tem nada a ver, a língua é o que ela é. E as pessoas, então, se todas elas falam daquela forma, não tem nada de errado. Né? E a escrita não escraviza a maneira das pessoas falar. As pessoas, elas é que mandam, não individualmente, mas a comunidade. Então, se todo mundo fala porta, então é isso aí. Só que na mente do brasileiro, ele está falando R. Tanto o carioca, quanto o mineiro, né, de BH, o paulistano, aqui o paulista, o gaúcho, ao falarem com essas diferenças todas, todos estão achando que estão falando com R. Então, por isso nós falamos, o R é o fonema. E esses todos aqui são fones. Porque o fone é a unidade mínima da fonética. E o fonema é a unidade mínima da fonologia. Então, o fonema já é algo um pouco mais abstrato. É o que está na cabeça do falante nativo. Então, todo mundo pensa no R, mesmo falando sons diferentes. Então, foneticamente, você tem como captar o detalhe. E, fonemicamente, a ideia que está na cabeça dos falantes nativos, de modo geral. Entenderam? Então, no português, esses aí seriam variantes fonéticas de um fonema. O fonema é o R, mas tem várias variantes fonéticas. Ok? Por quê? Porque, em geral, a criança, ela vai tentar captar o som exatamente como ele é. E aí ela vai descobrir muitas vezes que escreve um pouquinho diferente do que fala, não é? E aí ela vai ter que habituar com isso. Agora, quando é uma língua que foi analisada e que não tinha escrita antes, vai ser, em geral, mais fácil a aprendizagem na hora de ser alfabetizado, porque a língua se escreve praticamente como fala. E as diferenças vão ser mais detalhistas, vão ser mais ligadas à fonética.
que o falante nativo não tem nem consciência dessas variações tão precisas. Então, ele vai ler e vai fazer automaticamente a diferença. Nós vamos falar sobre isso em fonologia. Quando a gente entrar, vou dar alguns exemplos bem claros para vocês. No início, né, quando ela está aprendendo a falar, é um som difícil para algumas crianças, né? Uhum. Aham. Aham. Aí o que acontece? Os pais vão corrigindo, né, a criança até ela falar certinho, né? Conforme eles falam, né? As crianças vão sendo corrigidas, né? Não saberia dizer. Em geral, as crianças elas têm mais facilidade, né, para aprender línguas novas, né? Geralmente, quando vai uma família missionária, os filhos aprendem em poucos meses e os pais têm até que usar os filhos como tradutores, né? Então, a criança tem muita facilidade. Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer sons diferentes? Porque a gente viveu anos e anos fazendo só aqueles sons da nossa língua. Então, quando você ouve um som diferente, tem que colocar a língua no lugar que você nunca, né, tinha colocado, o ar vir de uma forma que nunca veio. Não é que você não é capaz, porque o seu aparelho fonador é igualzinho de qualquer outro povo. É o mesmo aparelho fonador, então você consegue. Agora, aí vai entrar a prática. Primeiro, entender o que você tem que fazer, e depois se forçar a treinar, até você conseguir colocar. Então, por exemplo, o americano tem muita dificuldade com o nosso LH. Por quê? Porque o LH é muito difícil de fazer? Não. Nós não fazemos tão facilmente. O LH, né, uma palavra assim, alho. Não é fácil falar alho, trabalho. Mas o americano não vai conseguir fazer tão fácil. Por quê? Porque na língua dele esse som não existe. Então ele vai falar trabalho. Ele vai usar o Y, né? Trabalho. E não vai falar trabalho. E a gente fala, mas lho é tão fácil fazer lho. É fácil para a gente, que aprendeu desde pequenininho e falou a vida inteira. Mas para ele que nunca fez, é dificílimo ele, né, se disciplinar para colocar aquela parte da língua naquele lugar do dorso, do palato, né, e fazer o som. Isso, areruia, né? Areruia. Eles... Mulher. Ah, verdade. Em vez de mulher, né? Mulher. Verdade. É bem legal, né, gente? As diferenças fonéticas, as dificuldades que nós temos. Nós temos dificuldade de aprender o TH do inglês, porque a gente nunca colocou a língua entre os dentes, soltou o ar, né? E por aí vai. Aqui, esse diagrama fala das caixas de ressonância. Então, tem a cavidade labial, cavidade bucal, cavidade faringal e a cavidade nasal. Então, à medida que você modifica a cavidade, modifica o som. Então, as vogais, como é que elas são feitas? É com a língua mais para cima, mais para baixo, mais para frente, mais para trás. Então, imagina essa língua aqui, não é? Ela um pouquinho mais para cima. Vocês percebem que a cavidade bucal mudou? Se a língua está mais para cima, ela ficou diferente de quando a língua estava em repouso. Se a língua baixa, a caixa de ressonância aumenta. Então, isso é o que muda o som. O que muda o som de A para I? É exatamente a caixa de ressonância que foi mudada. O A, a língua está lá embaixo,
e no centro. E o I, a língua está lá em cima e lá na frente. Então essa caixa muda, então muda o som. E essa cavidade pode ser nasal, faringal ou labial. E aqui nós temos um resumo a respeito daquela questão do ar. Porque a gente sempre fala com ar pulmonar expirado. Mas tem línguas que não utilizam sempre o ar pulmonar. Às vezes vão usar o ar faringal e às vezes vão usar o ar bucal. Então aqui, ó, primeira, cavidade, os pulmões. O que faz com que o ar seja expirado? São os músculos intercostais e o diafragma. Então o diafragma ele empurra o ar que está nos pulmões e aí a direção então expirado para fora. Então nós chamamos isso, né, de ar pulmonar. Então é o normal, o mais comum. Agora o ar também pode vir da faringe. Então como é que você pode armazenar um ar na faringe? Então pensa bem, você tem aqui o desenho aqui do aparelho fonador. Então imagina ali você tendo a ponta da língua tocando no ponto alveolar, ok? Imagina. Então a ponta da língua subiu e encostou no ponto alveolar, que é logo atrás dos dentes. E aí você vem com o dorso da língua e sobe em direção ao palato mole e encosta lá. O que aconteceu? Não ficou um espaço no meio? Aquele ar chama ar bucal. Então nesse caso é o bucal. Aí o que acontece quando eu desfaço a oclusão? Ali na frente, no caso do tá. Então eu tenho que elevar o dorso da língua um pouquinho para trás, e aí quando eu desfaço a oclusão na frente, aí o ar vai entrar. Então vou ter, por exemplo, assim, ó, o que é isso? Isso aí é um som com ar bucal inspirado. Então o ar que estava ali preso na boca, né, houve ali então uma mudança do dorso, e quando eu desfiz a oclusão no ponto dental ou alveolar, o ar entrou. Então ele é com ar inspirado. Então ar bucal, porque era o ar que estava ali naquela cavidade preso, e agora ele é inspirado. Então aí eu tenho os cliques, isso é o que a gente chama de cliques. E tem vários cliques. Tem o clique bilabial. Mesma coisa, o dorso da língua sobe e fecha ali, aí os lábios se fecham, e aí fica aquele ar no espaço bucal. E aí eu mudo o dorso para trás um pouquinho e puxo o ar. Vai ficar? Isso aqui nós temos no Brasil, não temos? Mas não como uma consoante. Nós temos isso como beijinho, né? Quando você manda um beijinho para alguém, você faz assim, ó. Não é isso? Isso é um clique bilabial. Só que a gente não usa isso como uma letra. Mas, por exemplo, meu nome, Paulo, se meu nome Paulo fosse com esse P bilabial clique, seria assim, ó, aulo, aulo. Panela seria anela, anela. Tá certo? Pote seria ote, ote, ote. E o T? Se tatu fosse com T clique, seria atu, atu, atu. Então, Aulo pegou um atu. Aulo pegou um atu. Eu fiz todos os oclusivos eu fiz agora com ar bucal inspirado e não com ar pulmonar inspirado. Aliás, expirado, né? Eles têm muito isso, os cliques e os implosivos e os ejetivos, que nós vamos ver agora. Isso. Você também pode ter um clique feito com a ponta da língua retroflexa, né? Vai ficar assim. Olha quantos cliques. Tem um outro também que você faz com as bordas laterais abaixadas. E vai ficar assim, ó. Então você tem, ó. Tem.
E tem nasalizado, você pode nasalizar também esses, né, abrindo o palato mole ali. Tem um lugar que calcularam lá que tem 32 tipos de cliques diferentes. Eu vi um filme uma vez, uma mulher falando, tinha 32 tipos de cliques. Aí foi duro, né? Imagina você dominar tudo isso. Então, isso é com ar bucal inspirado. Isso aí eu pulei para o último, né? Então, com velar, oclusão velar, com o dorso da língua, e aí ele é inspirado. E o ar que usa é da boca, e nós chamamos de clique. E agora, esses outros dois do meio são feitos com ar faringal. Então, o que acontece? Vamos começar com o faringal expirado. Então, em primeiro lugar, você fecha a glote. Aqui na região do palmo de Adão, você faz um oclusivo glotal, como se fosse, né? Só que não vai abrir. E aí vai ficar fechadinho aqui, o ar não vai mais vir do pulmão. E aí você faz uma outra oclusão em outra parte da boca. Então, vamos supor o D alveolar. Então, você põe a ponta da língua lá, ó, e fecha aqui, tá? Aí ficou um ar armazenado numa parte da boca, mas na faringe também. E aí você vai fazer o que com a laringe? Você vai abaixar a laringe, e aí o que vai acontecer? Aquelas moléculas, né, de oxigênio que estavam lá, elas vão ficar o quê? Mais rarefeitas, porque o espaço aumentou, mas o número de moléculas ficou igual. E aí, quando você desfizer a oclusão lá na parte da frente da boca, o ar vai entrar. Então, vai ser ar faringal inspirado. Então, fecha a glote, abaixa a laringe e desfaz a oclusão. É o da-dere. É isso aí. Ó, se vocês observem a minha laringe aqui, ó. Da. Percebe que ela desce? Da. E aí o D, eu estou tocando lá, mas aí eu tiro e aí o ar entra, ó. Da-dere. Eu posso fazer isso com ponto alveolar, mas posso fazer com ponto bilabial, ó. Ba. Posso fazer com ponto velar também, que é o ga, ó. Ga. Então eu posso fazer com ar pulmonar, ó, patacá, ou badagá. E posso fazer agora com ar faringal inspirado, ó, badagá. Esse é o implosivo, é com ar faringal inspirado. Eu posso fazer também com ar faringal expirado, para fora. Então é o contrário, em vez da laringe descer, a laringe vai subir, vai comprimir o ar. E quando eu desfizer a oclusão na frente, o ar vai sair. Então, por exemplo, ó, a. Então, fecha a glote, fecha a boca assim, e aí eleva a laringe, expulsando o ar, ó. Faz aí, ó. Agora faz com T, ó. Agora com K. Agora vamos lá. O pessoal usa isso até, né? Para fazer brincadeira com sons, né? É isso, é o ar faringal expirado, que a gente chama de som glotalizado ou ejetivo. Então, tem línguas que têm esses sons. Então, não é assim uma curiosidade apenas, uma coisa interessante. Mas se você for lidar com uma língua que tem esses sons, você vai ter que discernir e vai ter que aprender a fazer. Tá certo? Ok? Então, agora eu vou fazer essa sequência e vocês vão dizer para mim, clique, implosivo, ejetivo ou normal. Tá bom? Vamos lá. Atenção, hein? Então, lembra, clique é o ar bucal. Ejetivo é quando a laringe sobe e o ar sai. E o implosivo é quando a laringe desce e o ar entra. E o normal é com ar pulmonar expirado. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer com P e T só. P e T ou B e D. Tá? Então vamos lá. Clique, muito bem. De novo, ó. Pode repetir vocês agora, ó. Legal demais, né? Agora outro, vamos ver se vocês vão acertar. Aliás, eu vou fazer com a vogal. Então vai ficar A. Esse é o clique. A. Ok? Outro agora. Patá.
Normal, que alívio, né? Pata. Ok, vamos ver agora. Eu posso repetir o que eu já fiz antes, hein? Fiquem espertos aí, tá? Atenção. Aliás, A. Clique de novo. A. Outro agora. A. Glotalizado. Foi para fora, né? E agora? A. Clique, peguei vocês, né? E agora? Pata. Normal. E agora? A. Implosivo. Esse foi para dentro, ó. A. Para fora, A. E para dentro, A. Maria. Ok. Vamos continuar. Peraí, eu estou achando... Peraí, um pouquinho. Esse aqui é muito legal também. Esse aqui são as cordas vocais em ação. Então, veja bem, a parte de cima é a cartilagem tiroide, que fica aqui bem na região do pomo de Adão, ok? E é uma cartilagem fixa. Aí, atrás, você tem duas cartilagens aritenoides, que são móveis. Elas fazem assim, elas podem se separar ou se unir, né, trazendo as cordas vocais juntas ou separadas, ok? Agora, como que é a respiração normal? Na respiração normal, nós temos a abertura total, né? As cordas vocais estão separadas e o ar passa livremente pela glote. Então, respira fundo aí, ó. Quando você respira assim, pode ser com a boca fechada, né? Lá está totalmente aberto, né? As cordas vocais estão separadas e o ar passa livremente. Os sons surdos, a mesma coisa. As cordas vocais estão separadas. Então, quando eu faço s, né, ou sh, ou f, as cordas vocais estão separadas, não estão vibrando. Então, são sons surdos. Aí, vamos para o último aqui, os sons sonoros, na extrema direita. O que acontece? As cordas vocais estão juntinhas e estão vibrando em toda a sua extensão. Então, tem todos os sons sonoros. Então, z, v, v, a, i, etc. Então, todas essas cordas estão juntas e vibrando. E aí tem mais dois casos interessantes, que é o som murmurado e o som laringalizado. Então, olha só o que é o som murmurado. As cordas estão juntas, mas elas estão vibrando apenas na parte anterior. Na parte posterior, elas estão um pouquinho separadas. Então, é um som que tem uma espécie de murmúrio. Então, seria assim. Ok? Murmurado. Então, as cordas estão vibrando numa parte, mas na outra não. E o laringalizado, as cordas, elas estão vibrando na parte anterior, mas estão fechadas na parte posterior. Então, é um som que parece assim de filme de terror. Sabe? É assim, ó. Tonight, yes, very dangerous. Pode falar. O rouco ele estaria com um problema nas cordas vocais, né? Aí ficaria comprometido o som, né? Mas talvez entraria no murmurado, aquele tentando falar e não conseguindo muito, né? Ok, gente? Então, essas são algumas ações das cordas vocais. Agora eu vou fazer o mesmo teste, eu vou fazer vogais agora só, e vocês vão dizer para mim se elas estão sonoras, surdas, murmuradas ou laringalizadas. Tá legal? Preparados? Então vamos lá. A,
Ah, põe a mão assim, ó. Ah. Sonora, né? Ok, agora. Surdo. Outra agora. Murmurada. Outra agora. Sonora. Muito bem. Agora. Murmurada. Agora. Isso mesmo. Muito bem, meus diletos alunos. Agora, isso aqui, gente, já foi útil uma vez com a minha filha, quando ela era bem pequenininha, e ela recebeu lá em casa, acho que umas 7 amiguinhas. E aí era a noite do pijama, tal, nós servimos um lanche para elas, e à noite puseram o pijaminha lá e foram para o quarto dormir, e era do lado do nosso quarto. E aí já pensou? Elas tinham acho que uns 7 anos, e aí aquela conversaiada, né? Conversando sem parar e alto e tal, né? E eu não estava conseguindo dormir, nem a Flávia. Aí eu fui lá, falei, gente, deixa eu dar uma aula de fonética para vocês, né? Vocês estão falando muito alto, né? Vocês estão vibrando as cordas vocais. Você sabia que vocês podem falar tudo que vocês estão falando sem vibrar as cordas vocais? Então vocês vão falar agora só com sons surdos. E aí eu ensinei para elas. Então é muito fácil, é só você não vibrar as cordas vocais, você consegue falar tudo que você quiser e as pessoas entendem. E então a partir daí elas começaram a falar só com sons surdos e nós pudemos dormir em paz, né? Não sei se prejudica, eu acho que não, só se você forçar muito, né? Porque nós usamos sons surdos o tempo todo, só que alternado com sons sonoros. Mas ao fazer isso, eu não estou mais usando sons sonoros, só surdos. Não é legal? Dá para fazer. Quando você tiver com um problema muito grande assim de falar, fala assim, comunica, sem ficar tentando assim, isso vai forçar. Mas fala assim, que não vai forçar tanto. Tá. Sim. Eu acho que a traqueostomia compromete as cordas vocais, né? E aí tem que pôr um aparelho. Não atinge as cordas? Ah, entendi. E aí tem que pôr algum aparelho, né? Ah, entendi. Nem os sons surdos ela consegue, né? Porque os sons surdos precisam de ar também. Sim, não, isso. Sim, eu já ouvi. Eu tinha um amigo que tinha esse aparelho. Ele falava com uma voz bem metálica, né? Não afetou, né? Entendi. Por causa do buraco, né? Mas se você tampar, aí o ar volta a passar. Ela tampa. Ah, legal. Entendi. Tá, joia. Alguma dúvida sobre esses sons aqui? Então, gente, tudo isso que nós estamos falando falam de sons muito específicos. Então, eu vou desenhar aqui para vocês verem como que a fonética ela dá conta de tudo, né? Então, essa vogal que eu falei aqui. Então, o A normal seria assim, ok? O A surdo, por esse alfabeto do Pike que eu estou usando, ele seria um A maiúsculo, ok? O A murmurado seria um A com uma cruz embaixo. E o A laringalizado seria com tipo um símbolo da glotal em cima. Então, para cada som que eu falei, eu tenho uma forma específica de simbolizar. Então, você consegue registrar no papel qualquer som que é produzido. Então, você ouve o som, você sabe o que é e coloca ali. E aí você pode dar o nome técnico, descrever.
E tudo isso aqui, ó, o fato de ser murmurado ou laringalizado, a gente chama de modificação. Então, é um som modificado, igual o P. O P é um oclusivo, mas o P pode ser aspirado, né? Pode ser sem aspiração, pá, e pode ser pá, pá. Então, esse que é o som que tem muito no inglês. E aí, qual que vai ser o nome técnico dele? Sem o Hzinho, é o oclusivo bilabial surdo com ar pulmonar expirado. Com o H, eu vou ter que acrescentar essa modificação. Então, vai ficar oclusivo bilabial surdo aspirado com ar pulmonar expirado. Entenderam? Então, as vogais também. Por exemplo, o A. O A, eu vou falar o nome técnico dele normal. Vai ser um vocoide central baixo, aberto, sonoro, não arredondado, com ar pulmonar expirado. Agora, se eu tiver esse aqui murmurado, além de tudo isso que eu falei, depois de falar sonoro, eu vou ter que falar murmurado. E a mesma coisa, o laringalizado. Então, a modificação, ela entra logo depois de falar sonoridade. E aí são muitas modificações. Então, isso multiplica. Nós vamos ver a tabela básica, né, das consoantes, dos contoides e dos vocoides, mas nós podemos multiplicar muito esse número por causa das modificações. Então, aqui está uma tabela básica dos contoides, ok? Então, nós temos aqui, o que vocês observam que tem na coluna da esquerda? O que são aqueles parâmetros ali na coluna da esquerda? São os modos, muito bem, os modos de articulação. Então está lá, oclusivos, nasais, fricativos planos e côncavos, laterais e os vibrantes simples e múltiplos. E os simples podem ser centrais, laterais ou nasais. E aí o que tem na primeira linha da tabela? O que seriam isso? Os pontos de articulação. Então você tem os modos na coluna, tem os pontos na primeira linha. E aí você tem aqui uma segunda coluna que tem SU, SO. SU, SO. O que será que é isso? Surdo e sonoro. E depois você tem os símbolos. Então, por exemplo, o P. Você tem lá que é o P minúsculo, que é o quê? Aí você pode dar o nome técnico, você vai primeiro no modo, ó, oclusivo. Aí vai na linha, que é o ponto, bilabial. Aí volta para a sonoridade, surdo. E aí completa com ar pulmonar expirado. Então, pega aí, por exemplo, aqui, esse B lá embaixo, o B com tio em cima. Viram? O B com tio em cima, B de bola, com tio em cima. É o último símbolo da coluna aí do bilabial. Então, que nome técnico vocês dariam para ele, pensando nessa lógica? Começa com o modo, depois vai para o ponto, e depois vem para a sonoridade, depois para a fonte do ar e depois para a direção do ar, tá? Então vamos lá. Mas o que múltiplo? Isso, então de novo, vamos lá. Sonoro, ele está de baixo, né? É o B. E aí completa como? O ar. Como é que vem? Com o ar pulmonar. Isso, porque é para fora. Isso não tem. Por quê? Porque todos esses sons dessa tabela são com ar pulmonar expirado. Ok? Agora, no curso lá da LEM, por exemplo, a gente apresentaria para vocês, no primeiro dia, né, os oclusivos. Então, eu passaria lá 1 hora ensinando para vocês o que é um oclusivo, explicando cada som, depois fazendo ditado com esses sons para vocês se familiarizarem com símbolos. Aí, à tarde, vocês treinariam ouvindo palavras só com essas oclusivas e a vogal A, e estariam, então, repetindo. Depois viria mais um reforço, que a gente faria exercício de revisão, e aí vocês fariam, então, ditados com o professor e também pronúncia. Aí o professor vê a pronúncia de cada um, né, com palavras, às vezes, artificiais, que tenham aqueles sons. Ou então, à medida que vai aprendendo mais sons, palavras de outras línguas. Então, fica tudo aí num dia só, aprendendo só as oclusivas.
E aí no segundo dia aprende mais um conjunto de sons. Então você sai de lá sabendo mesmo fazer os sons e sabendo simbolizar o som e dar o nome técnico do som. Então leva muito tempo realmente. Num curso como esse não tem nem chance disso, né? Mas dá para entender a lógica da coisa. Então esse aqui é a tabela básica dos contoides. Vocês estão localizando aquele tha do thanks? Está bem ali no meio, ó, na linha dos fricativos planos, né, na coluna do interdental, está lá o teta. É um O maiúsculo cortadinho no meio, viram? E abaixo dele tem o sonoro, que é um D minúsculo cortadinho no meio. É o teta. Theta. Tá meio ruinzinho, né? É. Alguma dúvida? Ok, agora essa tabela aqui, gente, olha só para ela. O que aconteceu? Mais sons. É a mesma tabela básica, só que agora um pouquinho mais ampliada. Então, tem alguns pontos de articulação a mais. Por quê? Já estava tão complicado antes, né? Para que a gente vai complicar mais? É porque esses sons existem. O que a gente vai fazer? Por exemplo, se a gente tivesse aqui com essa tabela básica e eu falasse para vocês uma palavra em chinês. Tem... Olha só, eu vou falar uma palavra em chinês aqui, que eu aprendi com uma amiga chinesa, que é a palavra obrigado. É assim, ó. Xixie. 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 É? Legal. É. Mas olha só, se eu tivesse essa tabela básica, qual que é o som que mais se aproxima desse sonzinho aí do começo da palavra? Seria aqui, ó, olha para mim, o fricativo côncavo, álveo palatal surdo, que é o chá, tá certo? O chá. Ele é um fricativo côncavo, álveo palatal surdo, chá. Mas olha só, se eu fizer assim, ó, xixie, xixie, é igualzinho xixie. Não, por quê? Porque o xixie é o xi, né, um pouquinho mais para frente. Então, se o x de xixie era o álveo palatal, eu vou ter que introduzir um novo ponto de articulação, que vai ser o álveo palatal avançado. Então, eu vou ter o mesmo símbolo do chá, só que agora com um arquinho embaixo. Então, é o chá, só que falado um pouquinho mais para frente. E tem línguas que eu vou falar o chá um pouquinho mais para trás. E aí é um pontinho embaixo. Por isso que tem um monte, né, de pontos de articulação. Aqui do alemão, por exemplo, né, quando eu falo eu, né, pelo menos foi que eu aprendi até hoje, né, que é ich. O que é esse ich? É o fricativo plano velar, só que avançado. Porque se fosse o velar, ficaria ir, e não é ir, é ir, que é o pouquinho mais para frente. E o álveo, aliás, o palatal avançado tem um nome específico. Qual que é? O velar avançado. Desculpa, o velar avançado vai se chamar palatal. Então vai ficar ir. Então é o X com o arquinho embaixo. Se fosse só o X, ficaria ir, e não é ir, é ir. Então é o X com o arquinho embaixo. Então essa tabela é assim complexa porque os sons são muito complexos. Então a fonética ela dá conta de pegar o detalhe, cada som que existe no mundo. E além disso, é o que eu falei antes, esses sons que estão na tabela ainda podem sofrer modificações. Então pega o P, o simplesinho P aqui do oclusivo bilabial. Ele pode ser normal, apá, ele pode ser aspirado, apá, ele pode ser não explodido, ap. Você segura o P e não solta, ap. É o oclusivo não explodido. Ele pode ser labializado, piá. Ele pode ser, palatalizado, piá. Ele pode ser labializado, poá. Ele pode ser clique, a. Ele pode ser ejetivo, a.
ele pode ser implosivo, A. Então, cada som desse, gente, pode ter um monte de modificações. Pode ser, as vogais podem ser nasalizadas, pode ser murmuradas, pode ser laringalizada, pode ser faringalizada, pode ser mais longa, mais breve. E aí vem os vocóides. Então, essa é a tabela dos vocóides sem modificação. Esses são os vocóides sonoros. Já os vocóides surdos, vê se vocês percebem a diferença. Ó, esses são os surdos, isso no alfabeto do Pike, que é um pouquinho diferente do alfabeto internacional. Ó, vê se vocês veem a diferença dos surdos para os sonoros. O que mudou? Isso, então os sonoros eu represento com letras minúsculas, e já os surdos eu represento com letras maiúsculas. Gente, o nosso tempo acabou, nós vamos continuar amanhã. Amanhã a gente parte então dos vocóides. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os vocóides, depois sobre os semivocóides e depois sobre os traços prosódicos, né? Tom, entonação, acento e duração. Dá para recuperar até amanhã? Então Deus abençoe vocês.